E aí pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Matheus Xavier. Eu tô ressuscitando, gente, depois de muito tempo esse canal, porque acho que fazem o quê? 5 anos mais ou menos? Antes eu postava aqui somente vídeos de pós-produção, mas agora eu tô com esse novo projeto que é o Habitat. E eu pretendo, com esse novo canal, postar aqui um pouco sobre projetos de arquitetura, né? A gente vai fazer uma crítica sobre esses projetos. Também pretendo publicar coisas sobre arquitetos específicos. Também pretendo colocar coisas de pós-produção, como eu já fazia antes, que é uma coisa que eu amo fazer. E também sobre outros temas que eu acho que podem se correlacionar a tudo isso. Então, para quem quiser participar, né, comenta aqui embaixo do vídeo para a gente saber o que vocês querem escutar, o que vocês querem ouvir, ou que tipo de conteúdo vocês também estão esperando, que é um feedback muito positivo para mim. E, bom, para ressuscitar esse canal hoje, né, eu resolvi colocar um vídeo sobre um projeto que eu gosto bastante, que é o Centro Roberto Garça Sada. E esse novo quadro, que é o Conhecendo Projetos, tem uma função de uma coisa muito simples: mostrar para vocês de um modo um pouco diferente alguns projetos de arquitetura famosos ou não famosos. E por quê? No meu tempo de faculdade, gente, eu tinha muita raiva do fato da gente, sempre nas cadeiras de projeto, analisar somente o programa das coisas. Então, naquela parte inicial da disciplina de projeto, que a gente tinha que buscar referências, a gente geralmente buscava referências através do programa arquitetônico. E a gente nunca utilizava de fato os mecanismos que estavam naquele projeto que faziam a gente gostar dele. A gente muitas vezes ficava naquele negócio de tem tantos metros quadrados de serviço, tantos metros quadrados de tal coisa. E eu quero ir um pouquinho além disso. Então, todos os vídeos desse canal que vão se relacionar a esse Conhecendo Projetos, né, que é esse quadro, serão mais focados em mecanismos de projeto. Então, como o arquiteto ele organizou a setorização do projeto, não essa questão de áreas e tudo isso, ou o que ele tentou fazer naquele projeto, como ele chegou naquilo, são mais coisas subjetivas do que coisas propriamente técnicas. Não que eu não vá também comentar sobre isso, eu também pretendo. Mas não vai ser o ponto central desses vídeos, tudo bem? Dito isso, pessoal, bora dar início. Como eu falei, o primeiro projeto vai ser o Centro Roberto Garça Sada, que é o CRGS, okay? Que é da Universidade de Monterrey. O CRGS, pessoal, é tipo a FAUSP da UDEM. Esse projeto é de 2014. Ele está localizado em Monterrey, no México. Okay? Primeiramente, uma foto geral do projeto. Eu acho que essa foto aqui ela diz muito sobre esse projeto, já passa uma ideia de brutalismo muito forte, que é um traço característico do arquiteto que a fez. E também a gente percebe uma coisa que eu acho muito interessante nesse projeto, que é o contraste. E eu não me refiro apenas ao contraste da luz, né? Como vocês podem perceber por esse paredão aqui, que ele está basicamente muito claro e esse aqui está muito escuro. Isso aqui obviamente varia no decorrer do dia. Mas só que o que eu me refiro, pessoal, é o contraste de você ter uma forma geométrica aqui tão pura, em contraste com essa reentrância curva, né, que ele faz. Inclusive também tem um contraste do fato de que essa superfície é completamente lisa e essa aqui completamente serrilhada, né? Então, esse tipo de contraste que eu acho que é interessante a gente perceber nessa obra, porque é uma obra cheia de contrastes, como vocês vão perceber no decorrer da apresentação, tá bom? De forma geral mesmo falando. O contraste, na minha opinião, é o que ressalta a arquitetura. Se tudo fosse igual, você não teria nada ressaltando para o seu olho, seja de forma positiva ou negativa. Então, eu acho que a busca desse contraste é o que torna todo o projeto atraente ou não. Inclusive, isso é o que leva ao feio e ao belo, é o contraste das coisas. Então, a gente vai sempre focar muito nisso no decorrer dos vídeos. E eu quero passar isso para vocês também. Quem o fez, né? Quem fez esse projeto foi esse senhor aqui, que é o Tadao Ando, tá? E ele é do Japão. Acho que pelo nome já dá para perceber, né? E o Tadao Ando, pessoal, ele é um dos arquitetos mais famosos da atualidade no Japão. E recentemente ele começou a chegar mais na América Latina. Inclusive esse projeto que a gente vai mostrar hoje, que é o CRGS, ele foi o primeiro projeto encomendado na América Latina, o que não significa que foi o primeiro a ser feito. O primeiro a ser feito foi uma casa, se eu não me engano, ou foi um hotel. Mas esses projetos eles foram encomendados depois desse edifício, tá bom? Que é de 2006, tá? Então esse projeto aqui foi encomendado em 2006 e foi inaugurado em 2014. Então percebam bem a diferença de tempo, né, de uma coisa para outra. E por que, né, eu queria tanto esse projeto para apresentar como sendo o primeiro? Por um motivo muito simples, pessoal. Esse senhorzinho aqui, muito simpático, estudei aqui, certo? Estudei aqui em 2017. 2017. Já faz algum tempinho, né? Pouco, mas faz. E também conheci esse projeto aqui de outras duas formas. A primeira vez foi em 2014
por meio de livros, tá bom? Que é uma coisa que eu recomendo muito pra vocês, que é busquem livros, pessoal, porque isso ajuda demais. Eu sei que hoje em dia a gente tem esse conteúdo vasto na internet, vídeos como esse, ArcDaily, Arctizer, Deezer, enfim, uma sequência de plataformas de audiovisual que te fornecem podcasts e qualquer outra coisa do tipo sobre arquitetura, mas ter um livro em casa vale muito a pena, como fonte de consulta rápida. Então busquem isso, um pouquinho pelo menos. E a segunda vez que eu tive contato com esse prédio foi em 2015 e 2016, por meio de uma viagem que eu fiz ao México, eu estava estagiando lá na época, e eu acabei conhecendo essa cidade e, consequentemente, esse edifício, né, que foi quando a gente bateu essas fotos aqui. Então eu tenho um carinho muito grande por esse prédio, porque foi uma sequência de vezes que eu tive contato com ele até de fato estudar lá. E para contextualizar um pouco, eu acho que cabe aqui a gente mostrar onde está localizada a cidade de Monterrey e explicar como um projeto tão gigantesco está no meio do México. Primeira coisa, o México, gente, não é um país pobre, tá bom? Eu sei que a gente tem essa visão, às vezes, de preconceito mesmo, é um preconceito, porque a gente tem muito material que vem de fora, filmes, desenhos animados e tudo isso que tem um estereótipo mexicano, sendo aquele senhorzinho, né, com sombreiro, aquele poncho, né, que é aquela bichinha que tem umas linhazinhas, e tem um burrinho aqui, possivelmente, né? Meu burrinho é lindo. Mas o México, pessoal, não é isso. O México é um país muito, muito rico, principalmente a parte norte do México, que é essa região onde está a cidade de Monterrey e o nosso projeto. E por que é uma cidade tão rica? Essa região aqui dos Estados Unidos é a área de fronteira. Então tudo que é produzido no México, de modo industrial, é levado para cá. A cidade de Monterrey, pessoal, foi uma cidade que cresceu por meio da industrialização. Então é uma cidade que sempre teve muito, mas muito capital. Tanto é que as principais faculdades do México, as privadas no caso, são exatamente em Monterrey, que é a UDEM, que é onde eu estudei, e o TEC de Monterrey. Ambas as faculdades são as melhores, né, da região norte do país e também uma das melhores de todo o México. Dito isso, pessoal, bora dar um zoom na cidade de Monterrey. Primeira coisa que se tem a declarar sobre essa cidade que eu adoro é que é uma cidade cuja paisagem é muito marcada por montanhas. E isso é um ponto decisivo nesse projeto, em qualquer outro projeto que leve em consideração a paisagem da cidade. Por quê? Porque o skyline da cidade, pessoal, não é definido pelos prédios, como é em outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte nem tanto, mas Fortaleza também é assim, minha cidade natal. Então, a cidade de Monterrey ela é muito marcada por cordilheiras e por serras, que são essas aqui também. E o nosso projeto está exatamente entre uma cordilheira e uma serra. O que significa isso? Significa que esse projeto tem um potencial paisagístico gigantesco para se trabalhar. E ele consegue fazer isso de forma muito, mas muito positiva. Quando a gente olha essa foto do projeto, inclusive isso aqui é uma vista do meu quarto, a gente percebe uma coisa que eu acabei de comentar, que é a questão do skyline da cidade ser definido pelas montanhas. E esse projeto, vocês vão reparar mais à frente, ele consegue capturar essa paisagem, gente, de uma forma primordial e colocar dentro do projeto. É quase que uma absorção da paisagem por esse prédio. Essa foto aqui já diz muita coisa, mas ainda assim a gente não consegue correlacionar direito isso aqui com isso aqui. Mas é uma foto de fato muito bonita, inclusive mostra a escala da cidade aqui no fundo, né? Então eu acho que é uma foto que traduz muito a cidade de Monterrey. A escala baixa dos edifícios, a escala colossal desse prédio, que é um marco visual na cidade, em toda a região, não apenas da faculdade, e a escala mais incrível ainda da natureza. Quando a gente aproxima o campus da faculdade, a gente percebe uma coisa legal também. Essa aqui, certo, gente, a Ignácio Moraes, que é essa rua que eu estou riscando, ela é uma das principais vias que cortam a cidade como um todo. E quando a gente chega nessa área aqui, a gente percebe que essa rua que dá acesso ao CRGS, que está bem aqui, que é a José Caldeirão, ela se comunica diretamente com o nosso edifício. E isso não é aleatório. Isso foi proposital, não apenas da parte da faculdade, que reservou, né, essa área aqui para esse projeto, como também do próprio projetista que queria, de fato, criar um acesso especial para a faculdade por meio do projeto dele. E, a título de curiosidade, bem aqui é a minha casa, pessoal, tá? Era, né? Na verdade, eu não moro mais aqui. Quando a gente se aproxima, né, pega essa área aqui e expande ela para cá, a gente percebe outra coisa interessante, que é o acesso aqui por cima do prédio, ele se desenvolve em um recorte. E o que significa esse recorte? Significa, pessoal, que a cada momento que a gente vai caminhando em direção ao edifício, a gente vai tendo visuais diferentes. Então, quando eu tô bem aqui, certo? Eu tenho esse visual pra cá. Aí, quando eu tô bem aqui, eu tenho esse visual pra cá. Quando eu tô bem aqui embaixo, eu tenho esse visual tanto do prédio, como também eu tenho daquela montanha que eu mostrei naquela foto anterior. Então, essa comunicação do projeto com o entorno e a natureza é um ponto que eu acho incrível nesse projeto aqui.
E também é legal a gente reparar aqui nessa foto a escala também do entorno. Como eu havia dito, tem muita casa, a escala da cidade é baixa, apesar de ser uma das maiores cidades do México. Mas aqui essa região é toda feita de casinhas, ó. Isso aqui tudo é casa, pessoal, de 2 andares no máximo. Então a gente percebe como esse prédio, pela altura dele, pelo porte dele, pela estética dele, ele é tão grande. Tem até uma história engraçada que logo que eu cheguei nessa faculdade, né, já para estudar, em 2017, o taxista que me levou, ele contou uma história engraçada. Ele falou que certa vez ele estava levando um senhor e ele perguntou se o prédio não havia sido concluído, porque ele estava todo em concreto aparente. E por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês, para a gente não focar muito na estética, e sim naqueles conceitos mais básicos do projeto e nos mecanismos que ele se utiliza para criar aquela ambiência, aquela atmosfera dele. Aqui é uma foto do estudo preliminar do Tadawanda, isso aqui foi divulgado pela própria faculdade, e mostra já aquela ideia conceitual do edifício, pessoal, ser o portão de entrada para a faculdade. Percebam bem que ele faz um seta aqui, ó, que sai do outro lado. Esse outro lado aqui é onde tem a reitoria, é onde tem o CCU, que é o Centro de Convivência dos Estudantes. Então, notem como esse prédio, desde o começo dele, do primeiro estudo, né, de setorização, ele já funcionava como sendo um grande portão para a faculdade. Eu acho que portão é até uma palavra um pouco grosseira para isso, mas ele é chamado de portão da criação por lá, então eu acho que cai bem nesse momento falar isso. Aqui é uma foto lá de cima, tá? Aqui é quase que na entrada da minha casa, a gente chega, e a gente percebe coisas interessantes aqui. Primeira coisa é a escala do prédio no nível de acesso, né? A gente está, como que é uma área elevada, isso aqui é um corte, tá bom? Então é como se o prédio estivesse bem aqui e a gente estivesse bem aqui. Então nossa visão já é uma escala meio que cortada do prédio, né? A gente vê que ele meio que na metade, ele cresce muito aqui para baixo ainda. Isso é muito legal, porque à medida que a gente vai se aproximando do projeto, a gente vai tendo uma ideia de escala diferente. E aqui é um caso desse. E a gente começa a se aproximar mais do projeto. Percebam bem como agora dá quase uma ideia de que esse prédio está dentro de um vale. Lá a gente tinha uma ideia como se ele estivesse lá embaixo, e agora a gente tem uma ideia como se ele fosse um vale. Isso é muito legal também, porque à medida que a gente vai se aproximando nesses patamares da escadaria, a gente vai tendo novas visões também do edifício. Então percebam bem que eu havia comentado que andando aqui a gente tem uma visão para cá, aí bem aqui eu tenho uma visão para cá, aí bem aqui embaixo eu vou ter uma visão para lá, né? Isso é uma coisa muito importante no paisagismo desse projeto, que é uma coisa simples, não é uma coisa complicada. É simplesmente uma escadaria, mas uma escadaria que foi colocada de tal modo que ele criou essa possibilidade de visões diferentes. Aí quando a gente chega lá embaixo, pessoal, vem outra coisa que eu acho muito legal. Aqui embaixo, inclusive, sou eu, tá bom? E o Tadawanda, muito inteligente, né, da parte dele, ele colocou um banco aqui, quase que obrigando você a olhar para cá. Como não sendo um processo apenas de passagem, e sim um processo de estadia, digamos assim. Isso é muito, muito importante, porque nessa área aqui, pessoal, a gente também tem uma vista privilegiada não apenas do edifício, que faz isso aqui, essas curvas, né, essas reentrâncias, essas linhas na fachada. Você também consegue perceber isso muito bem por esse acesso aqui ao hall principal do prédio, mas você também tem uma vista privilegiada da própria paisagem, que é capturada pela estrutura do prédio. Então percebam bem isso aqui, como é lindo. Como coincide quase que perfeitamente a angulação da estrutura com a angulação da cordilheira que está ao fundo do prédio. E também na frente. É um casamento tão perfeito que a gente desconfia que não tenha sido proposital. E, gente, foi proposital. Esse é o ponto mais incrível desse projeto, na minha opinião. É o fato deles terem estudado a topografia do local para, de fato, coincidir a estrutura do edifício com a estrutura natural. E percebam bem que eles fazem realmente cálculos, né, de angulação, de visão e tudo isso para que a angulação de baixo não bata em um edifício que tem aqui próximo, né, que é esse aqui que eles até marcaram, que era onde eu vivia, e sim coincida com o topo daquela montanha que está aqui atrás do projeto, né? Então tudo isso foi de fato pensado. E não achem, certo, que isso não foi levado desde o começo, que foi. Ali são croquis iniciais e aqui a gente já percebe em uma maquete física, né, a montanha que é ao fundo. Então notem como o projeto se utiliza da natureza local para criar um acesso que não tem como ser igual em outro canto. O projeto é único. Eles podem até pegar esse edifício e replicá-lo em outro canto. E de fato vai continuar sendo um edifício muito incrível, tá bom? Pela escala, pelos materiais e tudo isso. Mas a natureza que está ao redor do projeto, o contexto, ele faz total diferença no projeto arquitetônico.
E, gente, isso não é exclusivo do Tadawando. Se a gente olha outros projetos, essa ideia de percurso e paisagem é uma coisa muito presente, por exemplo, na obra do Álvaro Siza. Esse projeto aqui, a Quinta do Chá da Boa Nova, que é lá em Matosinhos, ele é um projeto que também tem muito disso. Se vocês pegarem várias fotos desse projeto, vocês vão perceber que cada enquadramento de janela foca em um ponto da paisagem específico. E obviamente isso aqui pode até ser um projeto para um próximo vídeo, mas de uma forma muito básica para falar dele, você bem aqui, nesse ponto, você consegue ver o mar, aí você vem bem para cá, você consegue ver a cidade. Quando entra de volta, dentro da estrutura do prédio, que é esse aqui, ó, essa foto, né, de dentro do hall principal, você dá de cara com essa janela, que basicamente é uma pintura né, da natureza, e você consegue ver a linha do horizonte, perfeitamente bem alinhada dentro da janela. Então percebam bem como o Álvaro Siza toma o cuidado de implantar o prédio dele para que ele possa ter essas visões privilegiadas da natureza. E não confunda, pessoal, percurso com fluxo, ok? Um está atrelado ao outro, de fato, mas não significa a mesma coisa. Aqui, por exemplo, a gente tem a cidade universitária de Caracas, que é do Carlos Villanueva. Mas aqui o Carlos Villanueva ele era conhecido por fazer estudos de fluxos. Basicamente era o quê? Vamos supor que aqui tem várias salas, ok? Aqui. Então todos esses estudantes que estão aqui, eles vão sair para cá. Para cá. Então isso aqui é uma área que vai demandar mais espaço. Então eu vou abrir mais ela, vou colocar uma praça, vou colocar alguma coisa assim. Aqui também auditório, biblioteca. Então aqui também vai ter uma concentração de fluxos maior. Então bora abrir também um pouco mais. Isso aqui é um estudo de fluxo. Isso aqui é um estudo de percurso. Então a pessoa vai andando pelo projeto e vai descobrindo coisas novas. Então não confundir uma coisa com a outra, apesar de ambas estarem correlacionadas. Dando seguimento, a gente tem aqui a planta do projeto. Os primeiros 3 pavimentos, pessoal, do edifício, eles não se intercomunicam, são quase que independentes. E para que serve isso? Na prática, eles utilizam isso para criar uma área, que é essa aqui, essa e essa, como sendo quase que uma área social, digamos, do projeto. Então você tem aqui coordenações aqui nessa área, você tem salas administrativas, exposição, hall principal, né, o hall de acesso, que também é livre, inclusive, isso aqui, você pode passar para um lado e para o outro. Enquanto do outro lado você tem as áreas que são consideradas de serviço. Nessa parte do térreo aqui, isso aqui é o térreo, né? Você tem aqui áreas de máquinas, okay? Elevador de cargas, aqui também são máquinas, aqui é um depósito, aí você chega aqui em cima, também são áreas de máquinas. Aí aqui, áreas de serviço no geral e acesso à sala dos professores. Então percebam bem como ele aproveita essa separação para não precisar comunicar 2 áreas que não tem necessidade. Então ele se tomou da volumetria do prédio para criar essa separação funcional do projeto. Quando a gente sobe os pavimentos, a gente percebe que isso já não acontece mais. Então a partir do 3º pavimento, a gente já tem, né, uma comunicação direta dos 2 lados do projeto. E também a gente consegue perceber nesses croquis a ideia dele de unir esses pavimentos. Os próprios croquis do Tadawando nos dizem muita coisa. Como esses ambientes são transparentes entre si. Você aqui pode ver a pessoa que está aqui embaixo, aqui você pode ver a pessoa que está aqui você pode ver quem está passando, e realmente esse projeto ele absorve isso muito bem. Percebam que essas estruturas aqui, ó, essas vedações, né? Aqui não, que aqui já é a sala dos professores, não precisa, mas aqui, ó, isso aqui tudo, tá bom? Tudo isso, pessoal, é vidro. Então, a comunicação dessas áreas é incrivelmente constante. E isso é um ponto desse projeto que eu adoro. Eu adorava estar em sala de aula, por exemplo, e ver a outra sala de aula do lado. Tem gente que pode se incomodar um pouco, que se desconcentra, etc. Mas, gente, lembrem-se que isso aqui é um prédio que tem um curso de criatividade, que é arquitetura, moda, design, seja o que for. Outra coisa também que chama a atenção nessas plantas é o fato do Tadawando ter deslocado nessas laterais aqui, geralmente os programas de classe e também dos professores. O que significa isso? Significa que o vão central do projeto ele é livre para acontecer eventos, exposições e qualquer outra coisa do gênero. Apenas no 5º pavimento, né, que isso muda, isso aqui vira um grande ateliê de projeto. Então, cada aluno da faculdade de arquitetura e dos outros cursos, eles têm uma mesinha própria aqui com o nome deles e também com um armáriozinho para colocar projeto e coisas assim. Então, é um espaço de grande colaboração. Enquanto nesses outros aqui, no 3º e no 4º, você tem esse vão central para acontecer eventos, exposições e qualquer outra coisa do tipo.
E no meio disso também você tem essas ágoras aqui, né, que ele cria aqui, na verdade são anfiteatros, que ele chama de ágoras. Aqui também nós temos esse exemplo, tá bom? No próprio croquis a gente consegue notar isso, essa tendência dele de criar esses espaços. E eu sempre gosto muito de analisar os croquis dos arquitetos exatamente por isso. Porque eu acho que é por meio dos croquis que a gente consegue entender um pouco o caminho que ele queria traçar. Então é muito legal a gente perceber isso, como era uma ideia desde o começo, né, ele criar esses espaços que pudessem comunicar esses níveis, né, para poder criar exatamente esse tipo de coisa. Então a pessoa está aqui dentro dessa sala, ele consegue ver quem está aqui fora, esse cara que está bem aqui em cima, ele consegue ver quem está aqui embaixo, esse aqui consegue ver quem está aqui embaixo, então tudo é altamente transparente para que você possa ver. E essa ideia dos espaços livres, né, internos e da separação das salas de aula na lateral e tudo isso, foi uma coisa pensada pelo Tadao Ando. Esses croquis aqui são os primeiros croquis do Tadao em relação à setorização do projeto. A gente já percebe essa tendência de ele deslocar nas laterais as funções de aula e administrativas. E na região central do projeto, colocar as partes livres. Aqui, 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 ok? E olha só, gente, a ideia de escala que isso passa, né? Aqui, inclusive, sou eu. Então, essa natureza desse projeto, essa visão que o Tadao tem da abertura dos espaços internos, também é uma coisa que entra muito em contraste com o próprio projeto dele externamente falando. Quando a gente olha aquela fachada externa do prédio, que é uma coisa muito monolítica, a gente não tem ideia de como esse prédio se abre para dentro. Então notem bem como o contraste arquitetônico ele é importante para dar a beleza do projeto, para dar um conceito do projeto. E gente, o que é mais engraçado é porque esse conceito não é novo. O próprio Tadao Ando já utilizou isso em outra escala. A Casa Azuma, que é da década de 70, ele já usou isso, e é uma casa muito pequenininha, né? O cerimônia é isso aqui, ó, nessa casa. Percebam bem a escala desse projeto, como é diferente e muito daquela outra escala. Mas a ideia é a mesma, olhem só. Você tem 2 corpos, e no centro você tem um grande vão, que é a área de convivência da família. E que tem contato também com a natureza, a luz, o sol, a chuva, seja o que for. Percebam que é a mesma ideia, conceitualmente falando, que tem no CRGS. Então isso também mostra para mim uma coisa muito importante sobre esses arquitetos, né, que tem um desenvolvimento, né, conceitual muito forte durante a sua vida, porque são pessoas que buscam conceitos de projeto que sabem trabalhar depois em outras ocasiões. Não é apenas cada projeto é diferente um do outro e vai assim mesmo. Não. Existe uma linha que se segue para se pensar o projeto. Aqui também é uma foto que eu gosto muito, que é daquelas ágoras que eu falei, que na verdade são anfiteatros. São elementos que não apenas funcionam para dar aula, né? Porque esse aqui também tem aulas durante o verão, a gente tinha aulas aqui. E ele também tem uma função muito interessante dentro do vão do prédio, que é dar variação volumétrica. Então a gente tem aquele prédio quadradão, mas dentro dele ele tem esses elementos que ele vai criando para quebrar um pouco aquela métrica tão retilínea que a gente vê do lado de fora. E aqueles elementos, pessoal, que a gente vê na fachada que são serrilhados, eles estão bem aqui, ó. Percebam bem como ele utiliza internamente isso para dar uma ideia de direcionamento para quem está subindo. Tudo isso, pessoal, é muito, muito lindo. E além de lindo também, funciona na prática, o que é melhor ainda. Essa foto aqui também foi eu que tirei. Inclusive aqui foi uma das fotos que eu mais gostei, porque foi exatamente o momento que eu subi e eu olhei. Não foi tipo, depois de fazer um tour gigantesco, não. Foi exatamente o momento que eu subi, olhei e eu percebi esses detalhes, né, da volumetria aqui subindo. Isso aqui também serrilhado, eu lembro que eu dei um chute nessa plaquinha bem aqui pra ver se era concreto mesmo, e aqui inclusive não era, aqui era metal. Isso é uma curiosidade do projeto também, porque essas plaquinhas aqui, elas não coincidem exatamente com as que estão embaixo. Tem tipo um gap, né, que é um intervalozinho entre uma e outra. E aí, entre esse intervalo dessas placas, eles colocam tubulação de fios, cano, coisas assim. Então é quase que um shaft gigantesco do projeto isso aqui. Aqui também é outra ágora, né, outro anfiteatro do projeto que eles criam, e aqui eu acho muito legal porque, mais uma vez, o Tadao ele utiliza do enquadramento da paisagem para criar uma área agora de estudo. Então percebam como esse projeto ele é realmente muito fechado, externamente falando. Você nota isso como passando na frente, do lado, seja onde for. Você vai perceber que ele é um projeto realmente que parece ser muito fechado, mas por dentro ele parece ser tão flexível e aberto, porque de fato ele é. É que somente uma referência, né, clássica, claramente aquele anfiteatro que ele criou ali foi uma referência à arquitetura grega, que isso também é meio que um detalhe que eu acho que qualquer pessoa poderia ter percebido sozinho, mas eu resolvi ressaltar isso de uma forma ou de outra.
E aqui, pessoal, já quase para concluir, já está quase em 30 minutos o vídeo, é somente para explicar um pouco a ideia de escala, porque até então a gente não tinha. E eu quero também ressaltar uma coisa que eu fico muito preocupado, é quando as pessoas mostram cortes sem ter escala humana no desenho. Não façam isso, por favor, porque a escala humana no corte é exatamente o que traduz a dimensão daquele projeto. Então, o que a gente consegue notar, a altura, o porte desse projeto. E a gente lembra que nessa área aqui, são áreas de casas. Então, a escala geralmente dos projetos que estão aqui são isso aqui, ó. Então, notem a diferença, como esse prédio foi criado para ser um marco visual nessa paisagem. Também nesse corte a gente também percebe outra coisa muito interessante, que é a dinâmica do percurso desse prédio. Então, não apenas tem aquele percurso para chegar no prédio, como também tem ele dentro do projeto. Pensando que a pessoa chega aqui, aí tem uma escada, aí sobe para cá, aí sobe para cá, aí vem para cá, aí vem para cá, aí sobe aqui, vem para cá. Do outro lado, mesma coisa, ela vem para cá, sobe, aí vem para cá, para cá, para cá, para cá. Então, o projeto se propõe a criar diversos fluxos e diversos pontos de perspectiva também, como é aquela água que eu mostrei agora há pouco, né? Que ela tem uma abertura que mostra para as montanhas. Então, percebam aí como o fluxo, ele de fato está relacionado ao percurso, mas não necessariamente é a mesma coisa. Eu podia muito bem criar aqui dois elevadores, duas escadas, nessa área aqui periférica, tem como os dois lados do prédio, e subir aqui com essas circulações e acabou o problema. Mas ele não quis fazer isso, ele quis fazer exatamente esse jogo de movimentos, que é o percurso. Se fosse apenas esse aqui vertical, pronto, era um fluxo e acabou. Mas ele não fez assim. E aqui também, gente, é uma foto que eu adoro, né, que mostra muito bem o efeito visual dessas linhas, né, da fachada. Isso aqui sim é concreto, tá bom? Aquelas de cima eram chapas de aço, mas aqui em cima é concreto puro. E essa foto aqui, onde eu estou, foi tirada exatamente desse pontinho aqui. Então notem bem como é interessante essa curva, né, que a estrutura faz. É uma contradição gigantesca, porque aqui ela deu uma leveza tão poderosa, né, e em contraste com essa fachada tão cega e lisa que ele cria. Isso aqui sim é um ponto que eu acho lindíssimo desse projeto. E aqui uma foto, né, parecida com aquela outra que eu mostrei agora, mas um pouquinho mais interessante porque ela mostra esse raio de curvatura muito mais bem definido, que ele faz isso aqui, ó. E aqui aquela linha bem vertical da fachada. Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. É um vídeo que durou até bastante tempo, mas é porque eu tive que explicar, né, também porque o canal voltou só agora e tudo isso. Mas eu espero que vocês tenham curtido, então, por favor, comentem o que vocês acharam, ideias, okay? Se vocês querem outro projeto ou qualquer outra coisa do gênero, podem fazer crítica positiva e negativa, eu vou adorar lê-las. E também curtem e compartilham, por favor. Então a gente se vê em breve, muito obrigado!